Descubra o destino chocante dos 12 apóstolos e a lição oculta que pode fortalecer sua fé hoje. Eles não eram famosos, não tinham seguidores, nem púlpitos, nem microfones. Eram homens de mãos calejadas, corações duros e vidas comuns. Mas um dia ouviram uma voz. Uma voz que não implorava, mas chamava com autoridade. Segue-me. E com esse chamado, tudo mudou. Eles deixaram redes, contas, seguranças e seguiram um homem que não prometeu glória. Apenas uma cruz. Mas o que aconteceu depois? Depois da ressurreição? Depois da ascensão? O que foi feito daqueles que caminharam com o próprio Deus encarnado? A história moderna raramente fala disso. A teologia popular prefere esquecer, mas a verdade é que o fim desses homens não foi digno de aplausos. Foi regado a sangue, solidão, açoites, exílios, espadas, cruzes. E é justamente por isso que precisamos lembrar. Porque enquanto buscamos conforto, eles abraçaram o custo. Enquanto muitos hoje pedem bênçãos, eles pediram coragem. Enquanto multidões correm de qualquer dor, eles correram em direção ao martírio. Não porque eram heróis, mas porque sabiam que Cristo era digno. Cada gota de suor, cada lágrima, cada ferida, tudo era contado como honra. Este vídeo não é uma homenagem a homens, é um lembrete do que significa realmente seguir o Cordeiro. É um espelho onde sua fé será testada, sua zona de conforto confrontada e sua caminhada reavaliada. Porque o chamado de Jesus nunca foi para assistir, mas para seguir, e seguir sempre custou tudo. Neste caminho, você vai descobrir não apenas o destino dos 12 apóstolos, vai descobrir também a lição oculta por trás de cada morte. A verdade escondida que pode e deve fortalecer sua fé hoje. Uma fé que talvez esteja fraca, cansada, adormecida, mas que pode ser despertada quando confrontada com o sangue daqueles que vieram antes. Cada capítulo será uma convocação, não apenas a reflexão, mas a decisão. Não estamos aqui para contar histórias, estamos aqui para anunciar a verdade. E essa verdade ainda custa caro, custa renúncia, custa entrega, custa a vida. Então respire fundo e esteja pronto. Porque quem quiser seguir esse caminho precisa saber, não há retorno. Só existe uma direção, a cruz. O último sim não foi dito com palavras. Foi pronunciado em silêncio, dentro de corações que entenderam algo que o mundo não compreende. Seguir Jesus não é apenas começar, é nunca mais voltar atrás. A maioria dos cristãos se lembra do primeiro sim. Aquele momento de emoção, o apelo, o arrependimento, as lágrimas. Mas poucos percebem que há um segundo sim, mais profundo, mais definitivo. Um sim que acontece quando tudo está em jogo, quando não há mais plateia, quando obedecer significa perder, quando continuar significa morrer. É nesse ponto que o verdadeiro discípulo é separado do espectador religioso. Os 12 apóstolos disseram esse sim, e depois dele nada mais foi igual. Pedro disse sim no dia em que abandonou o barco, mas o último sim veio quando ele decidiu morrer de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer como seu Senhor. Tiago disse sim quando deixou o ofício, mas o último sim foi selado quando sua cabeça foi cortada por ordem de Herodes. João disse sim quando recostou a cabeça no peito de Cristo, mas o último sim ecoou nos corredores escuros da ilha de Patmos, onde permaneceu isolado, sem aplausos, sem conforto, sem ninguém para ouvir suas orações, exceto o Deus que ele jamais negou. Cada apóstolo teve esse momento, o instante em que o evangelho deixou de ser missão e passou a ser identidade. Quando morrer pela fé se tornou mais lógico do que viver sem ela. O último sim acontece quando não há retorno emocional, social ou material possível. É quando a cruz deixa de ser uma imagem e se torna um caminho.
Não se trata mais de pregar porque se é chamado, mas porque se está consumido pela verdade. Esse sim não é imposto por uma instituição. Ele não nasce de conveniências ou recompensas. Ele nasce quando a alma compreende que Cristo não é uma parte da vida. Ele é a própria vida. Tudo o mais é perda. No mundo antigo, dizer sim a Cristo era assinar a própria sentença. Significava estar disposto a ser perseguido, apedrejado, lançado às feras, crucificado, queimado vivo. Os registros históricos mostram isso. Em algumas regiões, os cristãos eram colocados em sacos junto com animais e jogados nos rios. Em outras, eram forçados a andar por desertos até morrerem de sede. Os apóstolos sabiam que não estavam construindo ministérios, estavam entregando suas vidas. E mesmo assim, não recuaram. Segundo o contexto cultural da época, o testemunho de um homem era considerado verdadeiro quando ele estava disposto a morrer por aquilo que dizia. E os apóstolos morreram. Não por ideologias, não por poder, não por fama. Eles morreram porque sabiam que o túmulo de Jesus estava vazio. Eles tinham visto, tocado, ouvido, caminhado ao lado do ressuscitado. E depois disso, não havia mais como viver da mesma forma. O último sim nasce nesse lugar, no confronto direto com a realidade da ressurreição. Esse é o sim que falta em muitos hoje. Não o sim da emoção, mas o da decisão. O sim que não precisa de aprovação, nem de segurança, nem de likes. O sim que permanece quando tudo se desfaz, que continua obedecendo mesmo quando Deus silencia, que permanece de pé, mesmo quando o mundo inteiro se curva. É esse sim que transforma covardes em colunas, fracos em testemunhas. É esse sim que o inferno teme, porque não pode ser apagado por ameaças, nem vencido por sofrimento. É por isso que os apóstolos não foram apenas pregadores, foram mártires. A palavra mártir, no original, significa testemunha. E não há testemunho mais forte do que aquele que sangra, mas não nega, que perde, mas não desiste, que morre, mas não se cala. O mundo quer apagar essas vozes, quer nos convencer de que é possível seguir a Cristo sem cruz, sem renúncia, sem entrega. Mas a história dos apóstolos nos confronta. Eles não tiveram fama, não tiveram riqueza, não tiveram segurança, mas tiveram um sim que mudou tudo. A pergunta que ecoa hoje é: e o seu sim? Ele foi apenas o primeiro? Ou você já chegou naquele ponto irreversível? Aquele ponto onde não importa o que aconteça, você já decidiu. Onde o medo não dita suas decisões. Onde a opinião dos outros não tem mais poder. Onde Cristo não é mais apenas Salvador, mas Senhor absoluto. O último sim é isso. É quando ele deixa de ser parte da sua vida e se torna o centro de tudo. E acredite, esse sim não é teórico. Ele será testado na perda, no abandono, no silêncio, nas noites em que parece que Deus não responde, nos dias em que o mundo diz para voltar atrás. E é aí que a voz do Espírito sussurra: você me ama mais do que estes? Os apóstolos responderam com sangue. E você? Eles não sabiam para onde estavam indo, apenas sabiam quem estavam seguindo. A obediência dos apóstolos não foi guiada por mapas, mas por uma certeza interna: o Cristo ressurreto os estava enviando. E quando ele envia, não se negocia o destino. Cada passo deles foi traçado não pela conveniência, mas pela missão. Por isso, os lugares para onde foram enviados falam tanto quanto as mensagens que pregaram. Há um propósito geográfico por trás da obediência. E em cada rota, Deus escreveu capítulos do reino. Pedro foi para Roma, o centro político do mundo. João para Éfeso, o coração espiritual do império. Tomé seguiu até a Índia, cruzando desertos, idiomas e culturas. Bartolomeu alcançou a Armênia. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto em Jerusalém. Tiago, o menor, pregou no sul.
Simão, o zelote, teria ido para regiões mais afastadas e André pregou nas terras helênicas. Nenhum deles foi enviado ao lugar mais fácil. Eles foram enviados ao lugar mais estratégico, lugares que representavam resistência espiritual, territórios onde o evangelho ainda era solo duro, onde o nome de Jesus ainda não havia sido pronunciado, onde a escuridão ainda reinava. Obedecer não foi apenas pregar, foi partir, foi andar, foi deixar tudo, foi cruzar terras desconhecidas e culturas hostis, foi enfrentar línguas que não entendiam, autoridades que não perdoavam, religiões que não toleravam a verdade. E mesmo assim foram, não por vaidade, mas por obediência. Eles entenderam que quando Jesus disse, "Ide por todo o mundo", ele estava falando sério, e esse "ide" ainda ecoa. Segundo o contexto da época, viajar era perigoso. Estradas infestadas de ladrões, climas extremos, falta de abrigo. Não havia reservas de hotéis, nem tradutores, nem sistemas de apoio. Cada cidade era uma nova ameaça. E ainda assim, cada cidade era também um campo de batalha espiritual. Os apóstolos não viam o mapa como uma barreira, viam como missão. Eles não escolheram onde pregar, eles obedeceram aonde foram enviados. E essa obediência geográfica é uma lição para nós, porque hoje queremos servir a Deus, mas dentro da nossa zona de conforto. Queremos ser usados, mas sem sair do lugar. Mas a geografia da obediência quase nunca coincide com o conforto da rotina. Às vezes, Deus te envia para longe, outras vezes, para perto, mas em direções que você nunca escolheria por si mesmo. E sempre haverá um preço, porque obedecer quase sempre exigirá movimento, não apenas físico, mas emocional, espiritual e existencial. Cada cidade que os apóstolos tocaram foi marcada pela presença da verdade. Alguns foram expulsos, outros apedrejados, outros mortos. Mas em todos os lugares, sementes foram plantadas. Igrejas surgiram, discipulados começaram, o reino se espalhou. E tudo porque eles não ficaram parados. Eles entenderam que a fé que não se move é uma fé que morre. A obediência que não avança é uma desobediência disfarçada. A Bíblia mostra que o Espírito Santo direcionava os passos. Em Atos, vemos o Espírito impedindo Paulo de ir para determinadas regiões e abrindo portas em outras. Isso mostra que nem sempre o lugar lógico é o lugar certo. A missão não é definida por preferências, mas por direção divina. Os apóstolos viviam debaixo dessa direção. Não era sobre onde eles queriam ir, era sobre onde Cristo queria ser conhecido. O mais impressionante é que, mesmo sem internet, redes sociais ou estratégias de marketing, a mensagem deles chegou ao mundo conhecido. Porque onde há obediência verdadeira, o impacto não depende de recursos, mas da presença de Deus. Eles não tinham plataformas, mas tinham autoridade. Não tinham fama, mas tinham fogo. E o mundo foi virado de cabeça para baixo, porque homens comuns obedeceram até os confins da terra. Hoje, o mundo continua mapeado por necessidades espirituais. E a pergunta não é se há lugares para ir. A pergunta é: estamos dispostos a ir? Estamos dispostos a cruzar ruas, bairros, cidades, nações, ou mesmo desertos emocionais e relações rompidas para que Cristo seja conhecido? A obediência dos apóstolos transformou geografias inteiras. E a nossa? Talvez Deus não esteja te chamando para a Índia como Tomé, mas talvez esteja te chamando para perdoar alguém, recomeçar algo, abrir mão de uma carreira, mudar de cidade ou simplesmente sair da apatia. Porque a geografia da obediência nem sempre é literal. Às vezes é espiritual. O importante é reconhecer que o Evangelho não cabe dentro de um lugar fixo. Ele nos move, nos desinstala. E só pode ser vivido por quem está disposto a andar
ainda que não saiba onde vai dormir amanhã. Os apóstolos não eram turistas espirituais. Eram mensageiros em território inimigo. E cada passo que davam era como uma flecha lançada contra o império das trevas. A obediência deles redesenhou o mapa do mundo. E hoje, o reino ainda se expande da mesma forma, através daqueles que ouvem a voz e simplesmente dizem: sim, eis-me aqui, envia-me aonde quiseres. Eles tentaram calar suas vozes, usaram correntes, prisões, açoites, usaram fogueiras, cruzes, espadas e calabouços. Mas o que não sabiam é que vozes nascidas do Espírito não morrem com o corpo. As palavras dos apóstolos continuam ecoando, não porque foram registradas em livros, mas porque foram seladas com sangue. Esta é a história de homens que foram silenciados aos olhos do mundo, mas que jamais deixaram de pregar. Porque há um tipo de mensagem que resiste ao tempo, à censura e à morte. O testemunho de quem escolheu obedecer até o fim. Não foi com microfones, púlpitos ou plataformas que os apóstolos impactaram o mundo. Foi com feridas. Foi com fidelidade diante do açoite. Foi com fé diante da espada. Eles não se defenderam com argumentos. Defenderam-se com a firmeza de quem sabia: o meu Redentor vive. Cada tentativa de silenciamento foi, na verdade, um megafone espiritual. Quanto mais o mundo tentava apagá-los, mais o céu os usava como sinais vivos do reino que não pode ser vencido. Segundo os registros históricos mais confiáveis, quase todos os apóstolos morreram de forma violenta. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago, decapitado. Tomé, perfurado com lanças. André, amarrado em uma cruz em forma de X e deixado para morrer por dias. Bartolomeu, segundo a tradição, foi esfolado vivo. Esses detalhes não são sensacionalistas, são memoriais. São lembretes de que a fé genuína não sobrevive em palcos. Ela se fortalece em prisões, em desertos, em câmaras de tortura. O que mais impressiona é que nenhum deles desistiu, nenhum deles negociou a verdade, nenhum deles pediu para voltar atrás. E essa constância só é possível quando alguém viu, ouviu e tocou a realidade da ressurreição. Eles não morreram por ideias, morreram por uma pessoa. Eles não seguiram uma religião, seguiram aquele que venceu a morte, e porque sabiam que ele estava vivo, não havia mais o que temer. Naquele tempo, silenciar uma voz era algo literal. Prender significava isolar. Matar significava apagar uma influência, mas no reino de Deus, as regras são invertidas. Quanto mais o mundo tenta calar os santos, mais Deus os torna imortais. A voz de Estevão, o primeiro mártir, ainda fala. A voz de Paulo, preso e ferido, ainda ensina. A voz dos apóstolos, mesmo quando não temos seus discursos completos, ainda guia a igreja, porque a fidelidade tem som, a obediência tem eco, a entrega tem volume. Em algumas culturas antigas, acreditava-se que o sangue de um homem justo clamava do solo. A Bíblia confirma isso ao falar do sangue de Abel. Agora imagine 12 homens justos, entregues, firmes, puros em propósito, sendo assassinados um a um, em diferentes lugares do mundo conhecido. Imagine como o céu recebeu esses sacrifícios, como Deus transformou cada lágrima em semente, cada gemido em proclamação, cada morte em multiplicação. Na cultura daquele tempo, morrer por algo era considerado o selo final da veracidade de uma mensagem. A sinceridade do pregador era provada pelo sofrimento. E os apóstolos foram provados. Eles não pregaram apenas com os lábios, mas com o corpo. Suas cicatrizes falavam, suas feridas anunciavam. Seus silêncios diante da dor gritavam mais alto do que qualquer sermão. E o que essa geração faz com isso? Como reagimos a esse tipo de fidelidade? Hoje muitos abandonam a fé por frustrações mínimas, deixam a comunhão por mal-entendidos.
Negam a obediência por medo da crítica, rejeitam o discipulado por causa do orgulho, querem pregar, mas não querem perder, querem seguir, mas não querem sofrer, querem falar de Jesus, mas não querem ser feridos por ele. Os apóstolos não eram assim. Eles entenderam que o preço era alto, mas o valor era eterno. Eles escolheram ser vozes que ecoam. E hoje ainda ouvimos seus passos, ainda sentimos o peso da sua entrega, ainda somos confrontados pelo som da sua rendição. Isso nos leva a uma pergunta inescapável. Que tipo de voz você tem sido? Você é daqueles que fala alto quando tudo vai bem, mas se cala no deserto. Você é daqueles que prega quando há palco, mas se esconde quando há oposição? Ou você é daqueles cuja vida inteira se tornou um eco de Cristo, mesmo que ninguém mais ouça, mesmo que ninguém mais aplauda? As vozes dos apóstolos foram silenciadas na terra, mas amplificadas no céu, porque Deus honra aqueles que o honram até o fim. E todo aquele que estiver disposto a morrer por ele, será lembrado por ele, eternamente. Há silêncios na Bíblia que gritam. Espaços entre versículos que parecem vazios, mas estão carregados de significados eternos. Quando olhamos para a trajetória dos apóstolos, percebemos que muitas de suas histórias não terminam nas Escrituras. A Bíblia revela o chamado, os milagres, os conflitos, os ensinos. Mas quando o assunto é o fim de cada um deles, os evangelhos se calam e os atos apenas iniciam a trilha. É aí que entram os fragmentos perdidos. Narrativas preservadas na memória da igreja, registradas por historiadores primitivos, transmitidas por testemunhas fiéis, que viram e ouviram os ecos desses homens nas sombras da história. Mas não se trata de especulação, trata-se de discernimento. Há uma linha tênue entre tradição legítima e invenção religiosa. Por isso, ao caminhar por essas histórias, é preciso ter a Escritura como filtro e o Espírito como guia. E ainda assim, há algo precioso nesses relatos. Eles não nos dão doutrina, mas nos revelam devoção. Não nos oferecem dogmas, mas nos mostram destinos. E cada destino revela algo sobre a forma como Deus encerra capítulos, mesmo quando os versículos acabam. A tradição diz que Tomé evangelizou regiões da Pérsia e chegou até a Índia, onde foi morto por lanças. Diz também que Bartolomeu pregou na Armênia, onde foi esfolado vivo por se recusar a negar Cristo. Sobre Mateus, há registros que apontam sua pregação na Etiópia, onde teria sido assassinado no altar enquanto celebrava a ceia do Senhor. Essas histórias, mesmo não estando detalhadas na Bíblia, foram preservadas por comunidades inteiras, por gerações que foram discipuladas diretamente por homens que caminharam com os apóstolos. Em um contexto histórico onde a escrita era rara e cara, muito do que foi transmitido era oral. Mas mesmo essa tradição oral foi registrada posteriormente por líderes da igreja primitiva que tinham zelo pela verdade. Eles não registravam fábulas, registravam sangue. Não tinham interesse em exaltar os apóstolos como heróis, mas em mostrar a profundidade da fidelidade que marcaram aqueles que viram o Cristo ressuscitado. E o que esses fragmentos nos revelam é que não houve glamour no fim da jornada. Nenhum deles se aposentou em palácios. Nenhum foi aplaudido por multidões. Nenhum teve segurança política. O destino dos apóstolos foi marcado por solidão, perseguição, sofrimento e, finalmente, morte. Mas também foi marcado por algo que o mundo não consegue entender: glória eterna. Porque não há fim trágico para quem morre em Cristo. Há apenas um novo começo. Essas histórias que a Bíblia não terminou nos ensinam algo fundamental. Deus nem sempre conta tudo. Ele revela o necessário para a fé, mas permite que a história continue sendo contada pelo testemunho dos que vivem. É como se o Senhor dissesse: você já viu como eles começaram, agora veja como você vai terminar.
O silêncio das Escrituras nos empurra para a responsabilidade. A pergunta muda de foco. Deixa de ser o que aconteceu com eles e passa a ser o que acontecerá comigo. Esses fragmentos também revelam a beleza da diversidade da missão. Cada apóstolo foi para um canto diferente do mundo. Cada um enfrentou um tipo de perseguição. Cada um encontrou um tipo específico de povo. E ainda assim, todos carregavam a mesma chama, o mesmo evangelho, a mesma convicção inabalável de que Jesus era e continua sendo o único caminho, verdade e vida. Não há registros de apóstolos negociando doutrina. Nenhum deles adaptou a mensagem para agradar. Nenhum deles transformou o evangelho em produto. Eles não foram influenciadores, foram mártires. Suas histórias não foram escritas para vender livros, mas para glorificar o Cordeiro. E isso nos confronta diretamente. Quantos hoje estão escrevendo seus próprios fragmentos? Que tipo de história será contada sobre essa geração? Seremos lembrados por nossa fidelidade ou por nossas desculpas, por nosso zelo ou por nossa omissão? Os apóstolos não deixaram apenas cartas e sermões. Eles deixaram pegadas, roteiros missionários traçados com passos cansados e joelhos dobrados. E cabe a nós decidir se vamos continuar essa jornada ou se vamos preferir o conforto do anonimato espiritual. Deus continua levantando testemunhas. Ele continua chamando homens e mulheres para preencher os silêncios com fidelidade, para escrever com suas próprias vidas os capítulos que inspirarão os próximos. E mesmo que ninguém registre, mesmo que ninguém veja, mesmo que nenhum livro conte sua história, o céu estará atento. Porque para Deus, cada lágrima conta, cada passo conta, cada entrega conta. Ele ainda guarda os fragmentos. E um dia, diante dele, todas as histórias ocultas serão reveladas. E os fiéis, até os mais esquecidos, brilharão como estrelas. Eles não tinham seguidores, não ganhavam curtidas, não eram convidados para entrevistas, não tinham marcas patrocinando seus sermões, não estavam nas listas dos mais influentes da época. Eram esquecidos pelo mundo, mas lembrados pelo céu. Os apóstolos viveram uma fidelidade que hoje não viralizaria. Uma coragem que não seria tendência, uma entrega que não caberia nos padrões da religião midiática. E ainda assim, foi essa fidelidade oculta que sustentou os alicerces da igreja. Foi essa coragem silenciosa que derrotou impérios e abalou o inferno. O mundo moderno valoriza a visibilidade. Quanto mais visto, mais valorizado. Quanto mais falado, mais aceito. Mas o reino de Deus não funciona assim. No reino, os maiores são os que se escondem. Os mais usados são os que menos aparecem. Os mais cheios de glória são os que carregam a cruz no anonimato. Os apóstolos não precisavam ser reconhecidos porque já haviam sido encontrados por aquele que tudo vê. E isso lhes bastava. Segundo a cultura daquela época, a honra era ligada à posição social, à linhagem familiar e ao prestígio público. Mas os apóstolos quebraram esse sistema. Eles não tinham nada que os elevasse aos olhos humanos. Pelo contrário, eram pescadores, cobradores de impostos, homens simples. Mas foi nesses vasos de barro que Deus depositou seu tesouro. Porque ele nunca procurou celebridades, sempre procurou servos. Eles não buscaram os holofotes, buscaram a cruz, não buscaram aplausos, buscaram o altar. E quanto mais se escondiam, mais o poder de Deus se manifestava. Eles pregaram em ruas, prisões, desertos, montanhas, navios, cavernas, e muitas vezes sem plateia. Muitos de seus sermões não foram ouvidos por multidões, mas por pequenos grupos, por um carcereiro, por um enfermo, por uma alma faminta. E ainda assim, cada palavra carregava a eternidade. Hoje, vivemos uma geração que confunde visibilidade com unção, que mede impacto por alcance digital, que associa espiritualidade com popularidade.
Mas o evangelho verdadeiro nunca dependeu de palco. Ele sempre avançou pelas mãos calejadas de homens e mulheres que escolheram obedecer mesmo quando ninguém estava vendo. E isso é coragem. Coragem não é gritar em cima de um púlpito. Coragem é permanecer fiel quando tudo ao redor grita para você desistir. Essa é a coragem que não viraliza, porque ela não é feita para impressionar, ela é feita para obedecer. Os apóstolos não estavam preocupados com reputação, estavam comprometidos com a verdade, mesmo que isso lhes custasse a liberdade, mesmo que isso os levasse à morte. Eles sabiam que a aprovação do céu vale mais do que a aceitação da multidão, que a glória de Deus pesa mais do que qualquer prestígio terreno. O evangelho que eles viveram não caberia em slogans publicitários. Era rude, cru, direto, exigia renúncia, arrependimento, entrega total. Não era adaptado à cultura, era uma colisão com ela, e foi por isso que muitos os rejeitaram. Mas também foi por isso que muitos foram salvos, porque o que transforma não é a sutileza, é a verdade. E a verdade, quando anunciada com amor e convicção, mesmo sem aplausos, gera frutos eternos. Nos bastidores da história, esses homens plantaram sementes que florescem até hoje. Seus nomes talvez sejam esquecidos por livros seculares. Suas palavras talvez não estejam em citações famosas, mas suas vidas foram oferecidas como holocaustos vivos diante do trono. E Deus, que vê em secreto, recompensou cada ato de obediência, cada renúncia silenciosa, cada sim dito na escuridão. A coragem que não viraliza é, na verdade, a mais poderosa, porque ela não depende de plateia. Ela nasce no secreto, mas se manifesta no visível. Ela não precisa de aprovação, precisa apenas de convicção. Ela não grita, ela permanece. Ela não brilha, ela queima. Você está disposto a viver esse tipo de coragem? Está preparado para ser fiel mesmo quando ninguém te reconhecer? Está disposto a continuar mesmo que não venha retorno, curtida ou recompensa imediata? Porque se você busca ser relevante para o céu, precisa aceitar ser invisível para o mundo. E foi isso que os apóstolos entenderam. Eles não viveram para serem lembrados, viveram para tornar Cristo conhecido. E isso é suficiente. Nenhum deles nasceu pronto. Nenhum deles foi escolhido por mérito. Nenhum deles começou como coluna da fé. Eram homens comuns, frágeis, limitados. Alguns impulsivos, outros céticos. Alguns violentos, outros medrosos. Mas todos foram transformados. O chamado não veio sobre homens perfeitos. Veio sobre homens disponíveis. E foi nesse barro quebradiço que Deus decidiu esculpir mártires. O evangelho não começou com gigantes espirituais. Começou com pescadores. Mas o Espírito os moldou até que se tornassem colunas. Pedro negou Jesus 3 vezes. Tomé duvidou. João queria mandar fogo sobre cidades. Tiago buscava posição de destaque. Mateus era desprezado como traidor. Simão era zelote, envolvido com rebeliões políticas. Cada um tinha um passado marcado por falhas, impulsos, orgulho ou incredulidade. E mesmo assim, foram chamados. Porque Deus nunca esperou perfeição. Ele sempre procurou entrega. O processo de transformação é o que valida o chamado. E os apóstolos se submeteram a esse processo até o fim. No contexto bíblico, ser discípulo não era apenas aprender com palavras, mas absorver o caráter do Mestre. Os apóstolos andaram com Cristo, viram sua compaixão, sua autoridade, sua firmeza, sua entrega. E mesmo assim, só compreenderam plenamente depois da cruz. Foi após a ressurreição que o medo começou a ser vencido. Mas foi no Pentecostes que a covardia foi definitivamente quebrada. Ali, o Espírito Santo selou o processo. O Pedro que negava tornou-se o Pedro que confrontava multidões. O Tomé que duvidava tornou-se o Tomé que atravessou continentes para anunciar o Cristo ressurreto.
A jornada deles é a prova viva de que ninguém é chamado para permanecer como está. O Evangelho transforma, mas não pela força humana, pela ação do Espírito. Eles não criaram coragem sozinhos. Foram revestidos de poder do alto, e é esse poder que transforma fraqueza em firmeza, que transforma dúvida em convicção, que transforma a impulsividade em sabedoria, que transforma o medroso em mártir. Cada um passou pelo fogo, não apenas o fogo da perseguição externa, mas o fogo purificador de Deus. Foram confrontados, corrigidos, quebrados. Perderam o controle, a reputação, o conforto. E foi exatamente nesse lugar de esvaziamento que se tornaram cheios de glória. A formação de um mártir começa quando o homem morre para si mesmo, quando não há mais agenda pessoal nem plano alternativo, quando a vontade de Deus se torna a única direção possível. Segundo a tradição da época, líderes religiosos eram formados com base em status, educação e linhagem. Jesus rompeu esse padrão, escolheu o improvável e ainda hoje continua fazendo isso. Porque o reino é construído por pessoas que reconhecem sua própria incapacidade e confiam totalmente na suficiência de Cristo. Os apóstolos não foram promovidos por habilidades, foram transformados pela presença e por isso impactaram o mundo. O processo deles foi lento, mas firme. Foram lapidados pela convivência com Cristo, pela dor da perda, pelo choque da cruz, pela glória da ressurreição, pela descida do Espírito e, por fim, pela caminhada até a morte. Cada etapa arrancava mais uma camada do velho homem. Cada renúncia os aproximava do propósito. Até que, ao final, já não era mais Pedro que vivia, mas Cristo nele. Já não era mais Tomé, mas o testemunho vivo de alguém que tocou as marcas da redenção. E esse processo não morreu com eles. Ainda está disponível, ainda está em andamento. Deus ainda transforma covardes em colunas, frágeis em testemunhas, inseguros em líderes. Mas o caminho é o mesmo: morrer para si mesmo, levar a cruz, permanecer. O Evangelho não precisa de pessoas prontas. Precisa de corações rendidos. Você pode se ver fraco, inconstante, cheio de falhas, mas se está disposto a ser moldado, Deus pode fazer de você um instrumento. A questão nunca foi ser capaz. A questão sempre foi estar disposto. Os apóstolos disseram sim, e mesmo caindo, mesmo falhando, continuaram no processo. Até o dia em que se tornaram o que o céu já via desde o início. Não se trata de um chamado à performance. Trata-se de um convite à rendição. Deus não espera que você comece grande. Ele só espera que você não pare no meio. Porque é no processo que os mártires nascem e é na fornalha da entrega que as colunas da igreja são forjadas. A maioria das pessoas vê a morte como o fim. Mas para os apóstolos, a morte foi apenas a última linha de um testemunho escrito em vida. Eles não morreram como vítimas, morreram como sementes. Cada execução foi um altar, cada martírio uma proclamação. Enquanto os impérios pensavam que estavam apagando vozes, estavam, na verdade, acendendo fogueiras. Porque no reino de Deus, quanto mais se persegue a verdade, mais ela se espalha. E quanto mais se derrama sangue de justos, mais o solo da igreja floresce. Eles morreram, sim, mas a fé sobreviveu. Sobreviveu às chamas, sobreviveu às espadas, sobreviveu aos gritos de ódio. E mais do que isso, cresceu, multiplicou-se e invadiu a eternidade. O fim de cada um não foi um acidente, foi um cumprimento. Cada martírio estava envolto de propósito. Não eram mortes aleatórias, eram coroações invisíveis. Aos olhos do mundo, eram fracassos. Mas diante de Deus, eram vitórias eternas. A cruz de Pedro, o exílio de João, as lanças que perfuraram Tomé, a decapitação de Paulo, o esfolamento de Bartolomeu, tudo foi contado.
Cada lágrima, cada gemido, cada gota de sangue, tudo foi visto pelo Deus que não ignora o preço pago por seus filhos. Na tradição da época, os mártires eram tratados como criminosos, mas entre os cristãos eram lembrados como heróis da fé. Não porque buscavam o sofrimento, mas porque estavam dispostos a suportá-lo por amor a Cristo. A fé deles não era teórica, era provada em fogueiras reais, em prisões úmidas, em desertos solitários. E foi ali que a verdadeira igreja nasceu, não em palácios, mas em cavernas, não em teatros, mas em catacumbas. A igreja que conhecemos hoje só existe porque antes dela houve uma geração que preferiu morrer a negar o nome de Jesus. Esses homens não apenas morreram por Cristo, eles viveram para Ele até o último instante, mesmo com o corpo marcado, mesmo com as forças diminuindo, mesmo com a morte se aproximando, não mudaram de discurso, não se curvaram à pressão, não silenciaram a verdade, porque a fé que só sobrevive em tempos fáceis não é fé, é conveniência. Mas a fé dos apóstolos sobreviveu às chamas, porque não estava firmada nas circunstâncias, estava firmada em uma pessoa. E o mais impactante é perceber que, quanto mais eles morriam, mais a igreja crescia. Isso não é lógico aos olhos humanos, mas é a lógica do reino. O grão que cai na terra e morre dá muito fruto. A morte deles não gerou luto, gerou legado. O martírio não paralisou o movimento, ele o incendiou. O sangue dos apóstolos foi como óleo nas engrenagens do evangelho. Cada perseguição, um impulso. Cada injustiça, um empurrão. A igreja não avançou apesar da dor, ela avançou através dela. Nos relatos históricos mais antigos, vemos que após cada execução de um apóstolo, surgiam comunidades inteiras fortalecidas. Era como se a coragem deles se multiplicasse em outros. E isso não parou no primeiro século. Essa unção de perseverança continua sendo liberada sobre aqueles que não negociam a fé. Aqueles que, mesmo sem estarem diante da morte, enfrentam todos os dias as pressões para negar, calar ou fugir, mas continuam, e por isso mantém viva a mesma chama que incendiou o coração dos 12. A conexão entre o fim dos apóstolos e o início da igreja não é coincidência, é profética. Eles foram fundamentos, e fundamentos não são visíveis, são enterrados, suportam peso, carregam a estrutura e ninguém vê, mas sem eles, nada permanece de pé. Deus usou suas mortes não como desfechos, mas como começos. Suas últimas palavras ecoaram nos primeiros sermões de novos discípulos. Suas últimas lágrimas foram regadas em novos campos missionários. Sua ausência produziu frutos, e até hoje sua fidelidade inspira novas gerações a não desistirem. Se a fé deles sobreviveu às chamas, por que a nossa se apaga diante de críticas? Se eles suportaram a morte, por que nós tropeçamos na frustração? Se eles não negaram diante do açoite, por que nós negamos diante do silêncio de Deus? Essa comparação não é para condenar, é para despertar, porque a mesma graça que os sustentou ainda está disponível. O mesmo Espírito que os encheu ainda habita em nós. A única diferença é o quanto estamos dispostos a ir até o fim. Eles foram até o fim. Encontraram um começo. Morreram aos olhos do mundo, mas acordaram diante do trono. Suas últimas visões foram de espadas humanas, mas seus primeiros olhares na eternidade foram para o rosto glorificado de Cristo. E ali entenderam que tudo valeu a pena, que nenhuma dor foi em vão, que nenhum sacrifício ficou sem resposta. A fé que sobreviveu às chamas continua viva, e agora está em suas mãos. Palavras convencem, mas é a dor que transforma. Sermões podem ser esquecidos, mas o sofrimento vivido com fidelidade permanece como uma pregação eterna. Os apóstolos ensinaram mais com seus silêncios em cadeias do que muitos hoje com discursos em palcos. Porque há uma profundidade
que só a dor revela. Um tipo de verdade que só se compreende quando não resta mais nada além da fé. O evangelho deles não foi apenas ensinado, foi encarnado, foi vivido no corpo, na alma, no sangue, foi provado pela angústia, testado pela perda, firmado pela renúncia. E nesse lugar de vulnerabilidade absoluta, eles pregaram com mais autoridade do que qualquer teólogo. A lição que não se aprende com palavras é essa: seguir a Cristo custará tudo. E esse custo não pode ser teorizado, só pode ser experimentado. Os apóstolos não tiveram apenas ministérios, eles tiveram cicatrizes, e cada uma delas falava mais alto do que qualquer argumento. Era como se o Espírito dissesse ao mundo por meio das suas dores: este é o preço da verdade, e esta verdade vale cada lágrima. Na cultura antiga, mestres eram seguidos não apenas por seus ensinos, mas por seu estilo de vida. Um discípulo imitava seu mestre em tudo. Os apóstolos imitaram a Cristo até o limite. Foram rejeitados como ele, perseguidos como ele, feridos como ele e, por fim, mortos como ele. Não como um teatro, mas como reflexo inevitável de uma vida rendida. Eles não buscaram a dor, mas também não fugiram dela, porque sabiam que a cruz não é um símbolo, é um caminho. Muitos querem ser usados por Deus, poucos querem ser quebrados por Ele, mas é no quebrantamento que nascem os maiores testemunhos. A dor purifica a motivação, arranca os excessos, revela o que é real. E os apóstolos foram provados nesse fogo, não apenas para que suportassem, mas para que revelassem. A forma como lidaram com a prisão, com o abandono, com a ameaça, tudo isso ensinava. Cada reação era um discipulado, cada lágrima um ensino, cada passo trêmulo no meio da perseguição, um sermão silencioso. Não se aprende essa lição em salas de aula, não se ensina essa verdade com teorias. Só a experiência da dor em comunhão com Cristo pode formar esse tipo de maturidade. E por isso, a história deles nos confronta. Porque hoje vivemos uma geração que foge da dor como se ela fosse inimiga da fé, que acha que ser cristão é viver sem desconforto, sem perdas, sem frustrações. Mas o Evangelho não nos promete uma vida sem lágrimas. Ele nos promete uma vida onde cada lágrima tem propósito. A dor dos apóstolos não os afastou de Deus, os aproximou. Quanto mais perdiam, mais dependiam. Quanto mais eram feridos, mais se rendiam. Quanto mais eram esquecidos pelo mundo, mais eram lembrados pelo céu. Eles descobriram o que Paulo escreveu mais tarde, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que quando somos fracos, então é que somos fortes, que a graça é suficiente, mesmo quando tudo nos falta. O testemunho deles é uma aula sobre como sofrer com dignidade, sem murmurar, sem recuar, sem se vitimizar. Eles não usaram suas dores como desculpa para parar. Usaram como combustível para continuar. E isso é raro, porque sofrer por Cristo é mais difícil do que falar sobre Ele. Mas é esse tipo de fé que o mundo precisa ver. Não discursos, mas demonstrações. Não opiniões, mas obediência. Não popularidade, mas profundidade. E talvez nesse momento você esteja passando por uma dor que ninguém vê. Talvez esteja enfrentando perdas, rejeições, crises silenciosas. Talvez suas orações não estejam sendo respondidas. Talvez você se sinta esquecido, cansado, abatido. Mas é justamente aí que a lição começa. Não tente entender com lógica, apenas se entregue. Porque Deus transforma lágrimas em revelações. Ele fala no meio da dor. Ele ensina quando tudo parece estar desabando. Ele molda quando tudo parece estar escapando. Você pode não ter o controle da situação, mas você tem o mesmo Espírito que habitava nos apóstolos. E esse Espírito te sustentará.
não para te livrar de toda dor, mas para te ensinar a suportá-la com fé. Não para evitar o vale, mas para andar com você dentro dele. Não para impedir o fogo, mas para fazer você sair de dentro dele com mais autoridade e mais intimidade com Cristo. A lição que não se aprende com palavras é, talvez, a mais importante de todas. E se hoje você está nesse lugar de dor, não desista. Porque é nesse lugar que Deus está te ensinando algo que nenhum livro pode te explicar. Até aqui, talvez tudo tenha parecido distante. Como se esses homens fossem parte de uma outra era, de uma realidade inatingível. Mas agora, a pergunta precisa mudar. A história deixa de ser sobre eles e passa a ser sobre você. Não como uma comparação fria, mas como um espelho vivo. Porque o mesmo chamado que ecoou sobre os apóstolos ainda ressoa nos ouvidos dos que dizem seguir a Cristo. E esse chamado não é dividido. Ele não oferece uma versão mais leve para esta geração. É o mesmo evangelho, é a mesma cruz, é o mesmo convite. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E se fosse você, se hoje o caminho te levasse para fora da zona de conforto, se a obediência exigisse perder o que você mais ama, se ser fiel significasse ser rejeitado, se anunciar a verdade custasse sua posição, sua reputação, sua liberdade, se Deus te chamasse não para os palcos, mas para os desertos, você aceitaria? Você continuaria? Você entregaria tudo, mesmo sabendo que talvez nada será aplaudido por aqui? É nesse ponto que a fé é confrontada, não a fé teórica, mas a fé real, aquela que se mostra nas escolhas, nos relacionamentos, nas decisões diárias, aquela que sangra quando é necessário, que obedece mesmo sem entender, que permanece mesmo sem sentir. A fé que não busca o conforto do agora, mas a glória do porvir. A fé que diz sim, mesmo quando tudo dentro de nós grita não. Os apóstolos não eram super-humanos. Eles sentiram medo, sentiram dor, tiveram dúvidas, mas não recuaram, porque a convicção era maior do que a emoção. E é isso que falta em muitos hoje. Convicção, certeza de que seguir a Cristo vale mais do que qualquer outra coisa, que viver para Ele é melhor do que viver para si, que perder tudo por causa dele é, na verdade, ganhar tudo o que importa. Você tem convicção? Ou apenas simpatia pela fé? Você está disposto a ser contado entre os fiéis, mesmo que isso custe tudo? Está pronto para, como os apóstolos, abraçar uma missão que talvez nunca seja compreendida pelo mundo ao seu redor? Porque o Evangelho não veio para ser aceito por todos. Veio para transformar os que decidem morrer com Cristo para viverem nele. E esse espelho agora te desafia. Ele revela não apenas o que falta, mas o que é possível. Porque se homens frágeis puderam ser usados de forma tão poderosa, então o que Deus não poderia fazer com sua vida se você se entregasse por completo? Não se trata de habilidade, trata-se de disposição. Não se trata de status, trata-se de rendição. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre confiar em quem já é a resposta. O mundo não precisa de mais religiosos, precisa de testemunhas. Gente que vive o que prega, que ama o que crê, que segue o que anuncia. Testemunhas verdadeiras, como foram os apóstolos. Não apenas nas palavras, mas nas escolhas. Não apenas no domingo, mas na segunda. Não apenas nos momentos fáceis, mas nos difíceis. Pessoas que, mesmo feridas, continuam. Mesmo cansadas, persistem. Mesmo sozinhas, obedecem. Você pode pensar que não é capaz, mas Deus não chama os capazes. Ele capacita os que estão dispostos. E se você está ouvindo essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo está te chamando a um nível mais profundo, a uma entrega mais séria, a uma fé que transforma.
a uma missão que talvez nunca seja reconhecida por homens, mas será eternamente recompensada por Deus. E se fosse você entre os 12, não como um título, mas como um coração rendido, como uma vida disposta, como alguém que, apesar de tudo, escolhe continuar. Deus não está procurando os mais influentes, está procurando os mais fiéis, aqueles que, como os apóstolos, não recuam, porque entenderam que seguir a Cristo não é uma escolha entre opções, é o único caminho que leva à vida. Agora, o espelho está diante de você. E a pergunta volta, mais forte do que antes. Se fosse você, o que faria? Eles não viram tronos na terra, não receberam coroas diante dos homens. Seus nomes não estiveram gravados em monumentos de mármore. Muitos morreram em silêncio, sem testemunhas, sem enterros honrosos. Mas quando deram o último suspiro, o céu se levantou. Porque cada um deles morreu por uma única razão: Jesus Cristo. Não uma ideia, não uma doutrina isolada, não uma causa social. Eles morreram por uma pessoa viva que haviam tocado, ouvido, seguido, servido e, por fim, glorificado. A glória invisível que sustentou esses homens não era fabricada por emoção. Era construída sobre a certeza de que o Cordeiro que foi morto também vive e reina para sempre. Eles não morreram cheios de dúvidas. Morreram cheios de esperança. Esperança que não estava no fim do sofrimento, mas no começo da eternidade. A glória que os impulsionou não estava no que podiam conquistar, mas no que já haviam recebido, a presença do próprio Cristo habitando neles. Isso era tudo. Isso era mais do que suficiente. O mundo olhou para os apóstolos e viu fracassos, mas o céu viu colunas. A terra viu derrotas, mas o céu viu testemunhos eternos sendo selados. Eles não viveram para serem lembrados, viveram para que Cristo fosse lembrado. E é por isso que, mesmo séculos depois, seus nomes ainda confrontam, inspiram e movem. Não pela fama, mas pela fidelidade. Na Jerusalém Celestial, segundo o livro do Apocalipse, os fundamentos da cidade têm os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não é metáfora, é eternidade. O que foi plantado com dor aqui, floresce com glória lá. O que foi regado com sangue aqui se torna testemunho eterno diante do trono. Nada do que eles viveram foi em vão. Cada lágrima, cada passo, cada escolha, tudo teve peso de eternidade. E agora, a decisão está diante de nós, porque a história deles não termina com a morte. Ela continua com cada um que decide viver com o mesmo propósito. O mesmo Cristo que os chamou, chama você. A mesma cruz que eles carregaram ainda é oferecida. A mesma glória invisível que os sustentou ainda está disponível. Mas é preciso escolher, é preciso decidir, é preciso morrer, não fisicamente, mas interiormente, para que Cristo viva em nós. Essa é a hora do silêncio, o momento em que as palavras cessam e o coração responde. Não se trata mais de emoção, mas de rendição. Você não está sendo chamado para admirar os apóstolos, está sendo chamado para seguir o mesmo Cristo. E a pergunta final é simples, mas inescapável. Vale a pena viver e, se necessário, morrer por Ele? Eles acharam que sim. E você?